Deus manda alguém para o inferno? Será que vai haver condenação? Haverá o juízo final? Quantos irão para o céu? Todos? Alguns? Quais serão os critérios que Deus usará para separar os que irão para o céu e os que irão para o inferno? Será que Deus, um Deus tão amoroso, pode mandar uma alma para o inferno? São perguntas que muitos estão fazendo e alguns já têm até mesmo a resposta, mas nós precisamos nos pautar na palavra de Deus para entender se realmente Deus vai mandar alguém para o inferno ou se todos irão para o céu. Seria justo todos irem para o céu? Eu fico aqui imaginando todo mundo entrando no céu. O vigarista, o ladrão, o mentiroso, o estuprador, o que engana a esposa, a que engana o marido e uma série de outras pessoas como Hitler, Mussolini, Stalin e tantas outras pessoas que foram verdadeiros assassinos cruéis da humanidade entrando no céu. Seria justo? Quem sou eu para julgar, não é? Eu não posso julgar. Então eu preciso consultar a palavra de Deus para saber o que é que a palavra de Deus diz a respeito das pessoas que irão para o céu e as pessoas que irão para o inferno. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o inferno não foi criado para o ser humano. Deus nunca criou o inferno pensando no ser humano, mas sim no grande inimigo de Deus, Satanás, aquele que se revoltou. Aquele que se revoltou contra Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 41 está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a palavra de Deus mostra claramente que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Isso nos leva a ter dois tipos de conceito. Primeiro, o inferno não foi criado para o homem. O homem vai para o inferno somente se ele escolher o caminho do inferno, porque Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Segundo conceito, quem for para o inferno vai ter um grande sofrimento, porque o inferno foi preparado para atormentar o diabo e seus anjos, que certamente a sua essência é muito superior à do ser humano. Se vai atormentar o diabo e seus anjos, imagina que tipo de tormento não será para o ser humano. Mas então, quem vai para o inferno? Quais são os critérios? Ou será que Deus manda alguém para o inferno? Eu acredito que o critério é apenas um. A Bíblia fala claramente que quando o homem caiu, quando ele pecou, as Sagradas Escrituras revelam o desejo íntimo do Senhor Deus de resgatar a humanidade caída. Porque o homem não pode ir para o céu em pecado. Mas Deus também não queria que o homem fosse para o inferno. Então Deus traçou um plano para salvar a humanidade pecadora. Que plano teria sido esse? O que poderia ser feito para salvar a humanidade? Bom, em primeiro lugar, seria necessário que o homem não pecasse mais. Porque um homem em pecado, ele não tem condições de ver a face de Deus. A Escritura é muito clara quanto a isso. O homem seria consumido na presença de Deus por causa da sua santidade. Porque Deus não suporta pecado. É da natureza dele. Instintivamente o homem seria consumido pelo poder de Deus, pela santidade de Deus, pelo zelo de Deus. Então o homem não pode ir para o céu em pecado, ele precisa se livrar do pecado. De que forma? A palavra de Deus nos traça um perfil de que durante toda a geração humana, Deus procurou um homem, apenas um, que estivesse intercedendo pelos homens, que estivesse advogando a sua causa, que não tivesse pecado para comparecer diante de Deus e dizer: Senhor, eu cumpri a tua lei, por todos os demais, pode perdoá-los. Mas a palavra de Deus diz bem explicitamente: nenhum homem encontrei.
ninguém que estivesse tapando a brecha no muro. E lá no livro do Salmo, que ressoa na carta aos Hebreus, nós encontramos a palavra de alguém que diz: eis aqui, ó Deus, a mim para fazer a tua vontade. E ele diz claramente que ele viria para fazer a vontade de Deus e se colocar em nosso lugar. E você para analisar a carta aos Hebreus, quem é que o autor está exaltando? Jesus, o Filho de Deus. Daí vem a pergunta: por que Jesus veio ao mundo? Qual a finalidade do Filho de Deus se tornar homem? Em primeiro lugar, viver uma vida de santidade como nosso substituto. Depois, morrer como nosso substituto. Depois, sofrer a tortura do inferno no desprezo de Deus, quando ele brada lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Por causa do pecado da humanidade, que ele recebia sobre ele naquele momento, para pagar esse pecado no nosso lugar e nos livrar da ira de Deus. E finalmente, ele ressuscitou em nosso lugar, como o primeiro a ser ressuscitado, o primeiro a ser transformado num corpo glorioso, para que nós, pelo modelo dele, pudéssemos ser transformados também. Foi o projeto que o Filho apresentou ao Pai. E o Pai aceitou. O Pai se sentiu muito feliz, muito satisfeito com isso, porque sacrifícios de animais não agradaram a Deus. Não adiantava degolar uma pobre ovelhinha, derramar o seu sangue, queimar aquele sangue para Deus. Isso não resolvia o problema do pecado, porque o homem continuava pecando. Quanto mais ovelhas, quanto mais bodes se matassem, mais o homem pecava. Principalmente se ele tinha poder aquisitivo, ele comprava mais bodes e mais ovelhas e mais touros, e ele oferecia sacrifícios cada vez maiores, e ele pecava cada vez mais, porque ele acreditava que o seu poder aquisitivo poderia resolver o problema do pecado, mas isso só aumentava a sua maldade, só aumentava a sua arrogância e seu orgulho, só aumentava o seu pecado. Então Jesus veio tomar o nosso lugar, não no pecado, mas o lugar do pecador na hora do castigo. Viveu uma vida de santidade, de temor, para morrer em nosso lugar. Deus tem um plano de salvação para a humanidade. O projeto que Jesus apresentou: eis aqui, ó Deus, venho aqui para fazer a tua vontade, foi aceito por Deus Pai. E ele enviou seu Filho ao mundo para que ele pudesse realmente ser o nosso Redentor, o nosso remidor, o nosso advogado perante Deus e nos livrar da condenação do inferno. Mas diante disso, nós precisamos analisar uma outra coisa. Por que Deus mandaria alguém para o inferno? Bom, é que Deus é justo e ele precisa retribuir as ações de suas criaturas. Ele recompensa as pessoas por aquilo que as pessoas fazem. Salmo 7, versículo 11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que Deus se ira? Por causa do pecado, por causa da maldade. Deus não é um ser irado, ele é alguém que se ira por causa do pecado. Porque eu vou falar uma coisa com sinceridade: observar certas pessoas às vezes é difícil, porque você vê que a pessoa, ela erra, você aconselha, você tem paciência, você espera que a pessoa se emende, mas a pessoa continua errando, parece que toma prazer no erro, e a gente se ira. Nós que somos pecadores, imagina Deus que é santo. Jó capítulo 34, versículo 11, ele diz assim: porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Ele devolve apenas aquilo que nós fazemos. Ou seja, ele nos deixa plantar a semente que queremos, mas a colheita, a lei da colheita não pode ser interrompida. Certamente colheremos aquilo que plantamos. E nós plantamos corrupção e pecado porque nós temos essa tendência, a natureza corrompida. Como seria diferente? Como poderia ser diferente? Depois nós analisamos também uma outra situação: as pessoas fazem uma escolha.
Todos fazemos escolhas, a todo momento, a todo instante nós fazemos escolhas. A todo momento, a todo instante, as pessoas se colocam fora do plano redentor de Deus e elas querem simplesmente fazer o que querem, mas não querem ter consequência. É muito fácil isso, né? É muito fácil, faço tudo que eu quero, eu saio, bato nas pessoas, eu mato as pessoas, eu roubo as pessoas, eu não quero a consequência. Isso é muito fácil. Então o que acontece é apenas uma retribuição pelo que foi feito. O inferno existe para punir Satanás e seus anjos. E quem realiza as obras dele, a maldade dele, também sofrerá as mesmas sanções. Mas o homem pode escolher o caminho do bem, pode escolher o caminho da salvação, pode se enquadrar no plano redentor de Deus, escapar da ira de Deus, escapar da condenação do inferno. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até o 13 está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pessoa escolhe o caminho mau. Às vezes ela tem noção do que está fazendo, mas naquele momento difícil, por uma desculpa ou por outra, a pessoa escolhe o caminho do mal. E depois a pessoa vai endurecendo o coração porque não tem mais como voltar atrás. O pecado vai endurecendo o coração da pessoa, vai cauterizando a consciência, vai apagando qualquer resquício de sentimento de arrependimento ou de contrição. E não tem mais como a pessoa voltar atrás. Salmos capítulo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Há pessoas que não se emendam se não ouvirem a mensagem de que vão para o inferno. É preciso pregar que existe salvação sim, mas existe condenação também. As pessoas estão envolvidas demais com as suas vidas, com os seus interesses, com as suas religiões, com tudo aquilo que lhe é mais querido. E não quer abrir mão, não quer fazer sacrifício de nada, quer que tudo venha de graça. Querem ser salvos, mas não querem abrir mão de nada. Querem ser salvos, mas não querem ter compromisso com Deus. E a palavra de Deus diz bem claramente que Deus não tem compromisso com o infiel. Ou você anda pelo caminho de Deus, estará com Ele, ou você se desvia do caminho de Deus, estará perdido para sempre. Deus não manda o homem para o inferno. O homem escolhe andar com seus próprios pés para o inferno. Quando ele deixa de seguir o caminho de Deus, quando ele deixa de ouvir a palavra de Deus, quando ele deixa de acreditar na verdade de Deus para acreditar na mentira do mundo. As religiões corrompem as pessoas, porque cada uma puxa a brasa para a sua sardinha. Mas o homem inteligente busca na Bíblia a palavra de Deus, a verdade. Aquele, porém, que se deixa enganar, ele se deixa enganar consciente. Ele sabe muito bem o caminho que ele está escolhendo, mas ele não quer abrir mão das suas preferências. E o preço será muito caro se você não se arrepender. Se você não se enquadrar no plano de Deus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Mas não precisa ir. Abre o seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Talvez você diga, mas eu não sei qual é o caminho certo. Pergunta para Ele, pede para Ele. Tenha humildade para orar e dizer, Senhor, me mostra o caminho da verdade, o caminho que eu quero andar para ser salvo. E Ele te mostrará. Pense nisso. Deus te abençoe.